princípio, né, do diagrama de Ishikawa é a causa raiz. Tudo tem uma causa raiz, como nós estávamos falando. Olha, a minha procrastinação é a causa de eu não conseguir finalizar, né, as atividades que eu me proponho a fazer. Mas a procrastinação, ela é um sintoma. Há uma causa por detrás da procrastinação. Há um bloqueio que precisa ser resolvido para com que você não tenha mais procrastinação. Talvez a procrastinação ela só existe porque você não tem domínio, porque você não tem conhecimento sobre algo. Aí você acaba, né, criando em você um mecanismo de proteção, que seria a procrastinação. Então, quando a gente vai para um processo organizacional, quando a gente olha para a empresa, para o mundo do trabalho, a gente vai identificar isso, né? Ishikawa, ele fala que todos, né, os problemas possuem causas raízes. Normalmente não é o primeiro levantado. Lembra que a gente falou da ferramenta do brainstorm? Que aí você começa a fazer levantamento de hipóteses de solução, aquilo que poderia resolver os problemas. Lá no diagrama, no princípio de Pareto, você viu a mesma coisa, que existem causas, né, e elas são poucas. A quantidade, né, se você atacar, ela é muito pequena diante do ganho que você teria. O que o Ishikawa faz dentro do diagrama é nos dar um caminho, nos dar um norte para encontrar, né, as causas, principalmente raízes, daqueles problemas. Essa ferramenta, ela também tem um outro nome, espinha de peixe. Provavelmente você já ouviu este nome. E ela tem um outro nome também, chamada de ferramenta ou de método 6Ms. Porque é 6 princípios de análises que iniciam-se com a letra M e a partir dali você começa a fazer a identificação. Então vamos lá, né? Se você fazer o seguinte, você até pode anotar se você quiser. Você tem um problema, anota o seu problema aí. A partir desse momento, você vai construir uma seta com uma indicação para o seu problema. E aí você vai fazer, né, você vai fazer um risco vertical dentro, né, dessa seta, formando uma espinha de peixe, indicando o problema. A partir daí, você vai começar a fazer a aplicação da ferramenta do diagrama de Ishikawa. Essa ferramenta para fins de solucionar na raiz do problema essas causas. Então, qual seria, né, um desses M's? Então, vamos pegar na parte superior da espinha de peixe. Mão de obra, por exemplo. É uma das primeiras análises que Ishikawa, né, nos faz pensar. Será que a causa do meu problema não está na mão de obra? Ou só aconteceu o que aconteceu porque, né, a minha mão de obra não era treinada, não é qualificada, não é capacitada, não é treinada para executar aquele trabalho? Você tem esse olhar, mão de obra. E aí você começa a evoluir, né, na espinha de peixe. Aí você vai, por exemplo, para a máquina. Deixa eu olhar para o meu equipamento aqui. Será que ele é adequado? Será que ele estava em condições de uso para com que essa falha, esse defeito, essa ausência de qualidade não foi causada pela máquina? E aí você começa a fazer as análises do porquê que essa máquina está com defeito. Será que é por falta de uma peça? Mas por que não tem essa peça? Porque não foi comprada. E por que não foi comprada? Porque não foi passado para o departamento de compras a compra da peça. E por que ninguém passou? Porque ninguém viu
que a máquina estava com uma peça faltando, mas como assim ninguém viu? Faltou uma inspeção na máquina? A sacada da ferramenta de Ishikawa é você fazer perguntas. Por quê? Por que o funcionário não foi treinado? Ah, porque ele entrou de última hora dentro da empresa e o processo não podia parar e a gente colocou ele. Mas por que a gente contratou um funcionário de última hora e não deu treinamento para ele? Ah, porque teve que pedir autorização para um superior. Poxa, mas por que eu tenho que pedir autorização para um superior, sendo que eu tenho uma linha de produção que está deficitária na mão de obra e eu preciso contratar isso de forma imediata, eu preciso desburocratizar o meu processo. Então você vai encontrando as verdadeiras causas que envolvem a mão de obra, a máquina, um outro critério dentro da espinha de peixe que você fecha, né, os 3 pontos superior a essa espinha de peixe seria aí o material. Será que o material que eu estou utilizando é o adequado? É o que tem a qualidade adequada para o meu processo de produção? E a gente, né, já viu que matéria-prima tem qualidade. Lembra que eu disse que uma picanha ela pode, né, ser assada a um ponto que estraga a qualidade da carne. Então a matéria-prima ela pode ser boa, poxa, mas o método utilizado na mão de obra, por exemplo, foi ruim. Então não é um problema de qualidade do meu material, é um problema de método. Eu acabei falando já um próximo item que a gente começa a fazer na espinha de peixe na parte de baixo. Então 3 em cima: mão de obra, máquina e material. Na parte de baixo, a gente tem, por exemplo, o método. Será que o método utilizado para executar estava correto? É uma análise que eu faço. Se eu tenho um produto de qualidade, se a minha máquina ela está ok, ela é nova, né? Ou a minha ferramenta, se a minha mão de obra é treinada, é qualificada ou é capacitada, será que o método que ele utilizou é o correto? Porque muitas das vezes o método é padrão, é estabelecido, é algo já condicionado ao processo. Então, eu consigo fazer essas análises para solucionar na raiz do problema o que está acontecendo. Mas espera lá, por que é que esse método está sendo executado dessa forma? Isso já não se usa mais. Dá um exemplo aqui, por exemplo, as normas da BNT. Tem, né, muitas pessoas que acabam aí não pegando as versões mais recentes e se utilizam de normas mais anteriores. Para lá, mas o método aqui está errado, não é mais usado desta forma. Já existe uma forma diferente de uso. Então você começa a fazer a identificação desses processos. Outra, né, análise que o Ishikawa infere para você poder encontrar a causa raiz do seu problema. Será que não é o meio ambiente onde você está inserido que de alguma forma afetou a causa daquela qualidade? Pode ser temperatura, pressão, algum fator externo, né, da ambiciência de execução do processo que fez com que eu errasse, com que houvesse esse defeito, essa falha no meu processo, e se ela existiu, por que é que ela está daquele jeito? É mais ou menos assim, ó, encontrar o culpado e resolver o problema. A ideia é essa da ferramenta 6Ms, diagrama de Ishikawa e espinha de peixe. E por fim, nós temos as medidas, que são as métricas utilizadas, né? Quando você parametriza, quando você estabelece um padrão para medir aquilo que você está executando. Talvez você está utilizando, né, a medida, a métrica errada e, consequentemente, você tem ali a interpretação errada da execução, né, dos resultados. E aí você fala, nossa, mas, professor, eu vou ter que fazer isso para um problema?
você pode fazer isso para aplicação e solução daquilo que está dando errado dentro do seu processo. A ferramenta, ela leva você a fazer essas análises, essas inferências. Olha, mas por que que o método está sendo usado errado? Olha, mas por que eu tenho essa estrutura inadequada? Vamos pegar um exemplo aqui de layout. Mas por que é que esse layout, não há fluxo de execução dentro desse processo de trabalho, dentro desse poço de trabalho? Mas por que é que está usando esse material aqui? Sendo que o produto que nós compramos é com o fornecedor A. Ah, mas esse material aqui é do fornecedor D. Mas por que é do fornecedor D? O que aconteceu para com que você estivesse utilizando esse material? Então, a ferramenta ela vai gerando, né, esses questionamentos até você encontrar a verdadeira causa do processo que gerou todo, né, esse problema, toda essa dificuldade operacional.